Queria até aproveitar para trazer mais um pouco de repercussão em torno das discussões da anistia, que estão aqui em destaque na nossa home do UOL, trazendo também um manifesto que foi assinado pelo Dr. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo de juristas e advogados do Prerrogativas, que é bastante alinhado também com o governo Lula, dizendo que a proposta da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e na tentativa de golpe depois da eleição é inconstitucional. Ele que diz, abre aspas, tais cogitações, ainda que venham a ser irresponsavelmente chanceladas pela via parlamentar, não poderão superar o mais elementar juízo de inconstitucionalidade. O Prerrogativas, trazendo então essa nota, a UOL aqui também, o doutor Carvalho subiu o tom do manifesto, disse que uma eventual anistia seria uma aberração e um tapa na cara da sociedade brasileira. Carvalho que também criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está dentro dessas costuras pela defesa da anistia em gabinetes de Brasília. E queria aproveitar para te ouvir aqui também, professor Aldo, sobre essa costura, sobre esse momento, a repercussão e o quanto isso vai ficar marcado ou não em imagens como a de Tarcísio, que está ali tentando conquistar até, de certa forma, um pouco mais da confiança do núcleo mais duro do bolsonarismo. Como que a gente pode amarrar essas pontas aqui de Congresso, de Centrão, de discussão pela anistia com interesses de políticos como um todo do país? Eu queria tocar num ponto que foi colocado pelo professor Ricardo, no seguinte sentido, quer dizer, se esse problema da anistia chegar novamente ao Supremo, a esquerda, a centro-esquerda e o próprio governo mostram que não são capazes de dar conta do embate político no país. Quer dizer, existe um embate político e o problema deveria ser resolvido na seara política. Quer dizer, então, o governo que tem poder e tudo mais tal, poder de articulação, ele se mostra incapaz de defender as pautas de interesse do governo. E isso é muito ruim, porque o que acontece? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal ele é muito criticado por uma suposta judicialização da política, mas é inescapável essa judicialização na medida em que os embates políticos não são resolvidos na seara política e na medida que boa parte do triunfo de determinadas pautas tem um teor golpista. Por exemplo, aquilo que aconteceu na Câmara dos Deputados, um motim, a mesa foi tomada de assalto, do meu ponto de vista, é a continuidade do golpe. Quer dizer, foi uma tentativa de barrar o funcionamento da Casa dos Representantes do Povo. E, de certa forma, é a continuidade do 8 de janeiro. Isso tem que ser tratado como um elemento golpista. Esse projeto de anistia, como ele vem sendo viabilizado, também é continuidade do golpe, porque você dá liberdade aos golpistas para continuarem atacando as instituições democráticas e, inclusive, atacando a soberania do país. Então, me parece assim que é com essa contundência que esses problemas têm que ser tratados, e não com palavras, com mesuras, tudo mais e tal, porque a verdade tem que ser dita para o povo. Houve um processo golpista, esse processo golpista vem continuando e tenta-se fazer com que ele continue no presente e no futuro. Agora, então, eu acho assim que o problema tem todo o problema da fragilidade do Hugo Motta. De fato, ele vem se mostrando um presidente frágil, um presidente sem personalidade, um presidente sem capaz de se impor a essas investidas da extrema-direita e a essas investidas golpistas. O que fazer? Quer dizer, é difícil porque eu vejo o seguinte, qual que é, se você tem minoria no parlamento, se os partidos da base estão, digamos assim, fragilizados, imobilizados, qual que é o peso, o contrapeso que um presidente deve ter em relação a esse poder? Ele tem só uma saída: se tornar popular. Quer dizer, ter ações, iniciativas, estar junto ao povo, quer dizer, fazer com que a sua popularidade, a sua reputação e o seu respaldo popular cresçam, porque todos nós sabemos que um presidente popular ele reduz o campo de oposição e reduz as manobras dos inimigos e tudo mais e tal. Então, me parece assim que o presidente Lula tem que ficar muito mais junto do povo, tem que acertar muito mais o seu discurso. Eu acho que o governo vinha errando aí, não só no ano passado, no início desse ano, mas aparentemente agora a comunicação está tomando um caminho mais correto, mudaram o slogan do governo, um slogan parece que mais apropriado,
mas o discurso do governo, as ações políticas do governo vinham sendo muito ruins. Toma-se o caso do PIX, né? Quer dizer, em política não existe ato espontâneo. Todo ato político, um ato de ação, um ato de fala, ele tem que ser estratégico. Você tem que dimensionar as consequências desse ato digamos assim, tomar todas as medidas para que as consequências sejam positivas. Mas o governo vinha agindo, parece que vem melhorando nos últimos tempos, de forma muito atabalhoada, de forma sem analisar os riscos políticos que estavam envolvidos, tanto no discurso do presidente quanto nas ações do próprio governo.